TSE vai investigar Bolsonaro e aliados por ataques às eleições. Isso mesmo que você ouviu. Vai ter investigação. Essa investigação já está garantida, vai acontecer. O TSE acatou. Então se prepara, Bolsonaro, se preparem, aliados do Bozo, porque a coisa vai complicar para vocês. Tem muitos aí que podem perder o mandato, muitos que podem nem assumir o mandato, que nem começou ainda, e Bolsonaro pode ficar inelegível. É a consequência natural de quem comete uma profusão de crimes eleitorais. É ficar inelegível, é não poder mais se candidatar para nenhum cargo eletivo. E o TSE já acatou, pessoal. Notícia importantíssima. Está aí, ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, abriu apurações sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados por criarem dúvidas sobre o resultado das eleições e pela suposta concessão de benefícios de forma ilegal durante a campanha. Só aqui, gente, já garante a suspensão dos direitos políticos da turma toda. E olha, você pode perguntar, tem provas? Tem uma penca de provas. Outros vão me perguntar, precisa investigar? Realmente nem precisa, porque as provas estão aí, evidentes, claríssimas. Não há dúvida dessa atuação por parte de Bolsonaro e seus aliados, atacando o sistema eleitoral brasileiro. E você precisa entender que, se você não aceita as regras de uma eleição, você não pode participar dela. Se você ataca a urna eletrônica, você não pode participar de mais nenhuma eleição com urna eletrônica. Você não aceita as regras, então você não participa. Seria até um favor para essa turma toda o TSE torná-los inelegíveis. Já que eles não gostam da urna eletrônica e a urna vai continuar existindo, vai continuar funcionando nas nossas eleições, então eles não podem mais se candidatar a nada neste país. Simples, né, pessoal? E além dessa questão do ataque às urnas, tem a questão dos benefícios concedidos de forma ilegal durante a campanha. Isso é abuso do poder econômico, é abuso do poder político e muitas outras questões envolvidas. Bolsonaro usando a máquina, ou seja, usando o poder que ele tinha como presidente para tentar se reeleger. Isso não é permitido e gera inelegibilidade. Olha só que palavra complicada para você falar. É quase um trava-língua. Bolsonaro pode ficar inelegível. Ele não está envolvido só nesses crimes eleitorais, não. Tem mais, tem outros. Só na Justiça Eleitoral ele vai encarar pelo menos 12 ações. Podia ser 13, faltou uma. Mas é quase isso. 12 ações somente na Justiça Eleitoral. Daí você vai percebendo que só mesmo se a impunidade prevalecer nesse país para que o Bolsonaro permaneça com direitos políticos. Se a justiça for feita, ele vai ficar inelegível. Olha aqui, ambas as ações foram apresentadas ao TSE pela coligação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação sobre os ataques ao sistema eleitoral, são alvos da investigação Jair Bolsonaro, o ex-ministro Braga Neto, Flávio Bolsonaro, deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis e ainda os deputados eleitos Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o senador eleito Magno Malta. A turminha toda nessa investigação. Todos eles podem ter consequências seríssimas na justiça eleitoral. Vai vendo. A apuração aponta suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político. A investigação é em relação às condutas de Bolsonaro e aliados antes, durante e depois do processo eleitoral. E aí você vê a nocividade dessa gente para a política nacional. Porque tem gente que comete crime eleitoral antes, ou seja, durante a campanha, é o mais comum. Compra de voto,
coação para fazer alguém votar em determinado candidato e etc. Crimes eleitorais comumente cometidos no período da campanha. Durante, também acontece bastante. Boca de urna, compra de voto ali no dia da votação. Agora, depois, não é muito comum. Passou a eleição, aquele candidato que tentou se eleger de forma fraudulenta, de forma criminosa, se for eleito, vai poder acabar sendo punido e perdendo o mandato. Muitos se safam, nós sabemos que muitos compram muito voto por aí e não perde o cargo porque ninguém denuncia ou o processo acaba estagnado na justiça eleitoral e não vai para frente. Diversas justificativas para que deputados, políticos que não deveriam estar ali continuem com o mandato. Já o bolsonarismo, ele consegue cometer crimes antes, durante e depois do processo eleitoral. Isso é o tamanho da nocividade dessa gente para a democracia brasileira. A eleição passou, Bolsonaro perdeu, vários deles foram eleitos, com votação expressiva, inclusive, e eles, mesmo assim, não se contentam. Continuaram cometendo crimes eleitorais depois do dia 2 de outubro e depois do dia 30 de outubro, ou seja, depois de primeiro e segundo turno. São realmente altamente perigosos para o funcionamento da democracia. Isso está claro. Não resta nenhuma dúvida, né, pessoal? Bolsonaro e Braga Neto também serão investigados por suposta prática de abuso de poder político e econômico. A coligação de Lula cita como possíveis medidas irregulares a antecipação da transferência do benefício do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, o aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, a antecipação de pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxistas, o programa de negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal, entre outros. Segundo Benedito Gonçalves, as ações preenchem os requisitos jurídicos para serem admitidas. Olha o que diz o ministro. Os fatos narrados se amoldam, em tese, ao uso indevido de meios de comunicação e ao abuso de poder político, especialmente consideradas as balizas fixadas pelo TSE para a apuração desses ilícitos, no caso de condutas praticadas por meio da internet. Ele deu o prazo de 5 dias para que os alvos das ações apresentem defesa. Está aceita a iniciativa da campanha de Lula de processar na Justiça Eleitoral essa turma do Bolsonaro, incluindo ele próprio e seu vice, e agora o TSE irá investigar Bolsonaro e seus aliados por esses ataques às eleições. Pode dar muito problema para essa turma toda. Pode gerar consequências pesadas para eles. E a que a gente mais espera é que Bolsonaro fique inelegível. Afinal de contas, ele já está pensando em 2026. Ele já está fazendo campanha para 2026, por mais incrível que pareça. Ele quer voltar a ser candidato à presidência. E como ele copia tudo que o Trump faz, o Trump está aí já quase oficializando a candidatura. Em 2024 tem eleição presidencial nos Estados Unidos. Se o Trump conseguir ser candidato, isso vai dar ainda mais força para o Bolsonaro na ideia de ser novamente um postulante à presidência da República, o que seria uma vergonha para as instituições democráticas brasileiras. Isso não pode nem ser cogitado. Bolsonaro jamais pode voltar a ser candidato a qualquer cargo político eletivo, não importa qual seja. Nem para vereador ele pode ser candidato mais. Senão, fica muito feia a situação da justiça eleitoral. Seria uma desmoralização tremenda. Como é que o cara pinta e borda, comete crime eleitoral em cima de crime eleitoral e continua com direitos políticos, sem sofrer uma sanção sequer? Ficaria realmente uma situação muito complicada para a justiça eleitoral. Eu acredito na competência da justiça e espero que Bolsonaro seja punido na justiça eleitoral e não só nela, também na justiça comum, até porque ele fica sem foro privilegiado a partir de janeiro e vai ter que encarar muitos juízes de primeira instância Brasil afora. Vamos aguardar o desenrolar dessa investigação e eu espero que muitos mandatos
sejam caçados, porque tem gente aí que não pode participar do jogo democrático, porque não concorda com as regras. Quem não se adequa à democracia não pode participar da festa da democracia. Não é verdade?